derrubando fortalezas e renovando a nossa mente. É sobre isso que nós falamos na última reunião. Esse foi o tema, dentro da nossa série de mensagens, pensando como o céu para viver aqui na terra. E o tema é derrubando fortalezas e renovando a mente. Amados, eu quero só dar uma passada nos 2 primeiros pontos que nós já ministramos aqui, para a gente poder conectar toda esta palavra nesta noite. E se você não lembra ou não ouviu os 2 primeiros pontos, assista lá no YouTube, porque vai fazer toda a diferença nesta série de mensagens que nós estamos trazendo nesses dias. E esse primeiro slide, ele mostra Paulo revelando para nós um processo de destruição mental. Nós falamos já sobre o primeiro ponto, que são as fortalezas, o segundo, que são os sofismas, aquelas mentiras que são faladas várias e várias vezes e que quase podem se tornar verdades, porque falam tanto sobre isso. Mas hoje nós vamos focar no orgulho. O orgulho vai ser o ponto principal e chave da nossa ministração. Mas nós falamos também na última reunião que nós pregamos aqui, que Paulo também revela um processo. Ele revela um caminho de cura. Ele revela um caminho para nós podermos ter a transformação dentro do nosso coração e da nossa mente. E foi a cura através da renovação da mente e a submissão à palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender que o orgulho, ele também tem um remédio. O orgulho também tem uma cura. E esta cura é uma santificação diária, em todo o tempo. Nós falávamos na última reunião que Satanás, ele quase nunca começa destruindo alguém por fora. Poxa, pastor, mas eu sempre imaginei que vinha sempre esses dardos lançados por fora. Não, Satanás também constrói coisas. Ele começa construindo fortalezas dentro de nós. Ele começa, irmãos, mostrando que antes da queda, ele constrói um pensamento. Ele traz um pensamento dentro da nossa mente. Antes ele começa pelo pecado construindo uma imaginação na nossa cabecinha. E ele também mostra que antes da destruição, ele constrói uma mentira que muitas vezes acaba sendo aceita por nós. Por quê? Porque ninguém viverá uma vida transformada carregando uma mente aprisionada. Nós precisamos estar livres na nossa mente. E o primeiro ponto, como eu falei, é: a prisão começa na mente. Antes de existir um comportamento errado, existe uma mentalidade errada. Nós não fazemos e depois pensamos. Geralmente nós pensamos e depois fazemos. É assim que acontece. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque a fortaleza nasce quando a mente, a nossa mente, começa a normalizar as coisas aí de fora e trazer para dentro da nossa realidade aquilo que Deus condena. Nós começamos de um jeito ou de outro a achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Temos falado que o errado é errado sempre, mesmo que pareça certo. Mesmo que talvez alguém esteja fazendo ali fora, não está em conformidade com os nossos princípios, é errado. A segundo ponto da mensagem, e para nós entrarmos no terceiro, que seria aqui o orgulho, é os sofismas, as mentiras, quando a mente acredita no que Deus nunca disse. Quando a nossa mente acredita naquilo que não está escrito. Deus não falou, mas nós começamos a criar coisas na nossa mente. Então toda queda, ela começa quando uma mentira parece mais razoável, parece mais leve, aceitável que a verdade de Deus. Uma mentira acaba se tornando superior à palavra de Deus. É sobre isso os sofismas. O diabo, ele trabalha mais com sugestão do que com imposição. Ele não chega impondo nada nas nossas vidas. Ele sugere todas as coisas. Como assim, pastor? Ele simplesmente arma todo o cenário. Ele arma, entre aspas, a arapuca. E se nós estivermos fracos mentalmente,
nós acabamos caindo nessas armadilhas. Nós acabamos caindo nessas ciladas. Nós temos falado que o diabo, sim, ele tem um certo poder, mas somente se Deus permitir. Mas o diabo sobre as nossas vidas, ele só tem as armas que nós damos para ele. Ele não tem arma nenhuma, ele não tem poder algum. Mas se nós abrirmos brechas na nossa vida, ele vai entrar e vai fazer bagunça na nossa mente, bagunça no nosso coração, na nossa casa, no nosso casamento. Mas ao mesmo tempo nós vemos que tem um processo de cura, tem um processo de transformação. Por isso, quando os pensamentos são capturados pela nossa mente, nós até não controlamos esse primeiro pensamento que chega, o primeiro pensamento que entra, mas nós podemos controlar se esse pensamento vai ficar ou não. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Se esse pensamento que entrou vai permanecer, vai enraizar e vai multiplicar. Uma mente cheia do céu não encontra espaço para as trevas. É isto que eu quero dizer neste ponto. Se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, os pensamentos ruins até chegarão, mas não ficarão. Nós já imediatamente vamos colocá-lo para fora e vamos eliminá-lo da nossa mente. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem nos ensinado naquilo que está escrito. E todos os dias nós precisamos renovar através do nosso tempo de leitura, de devocional, em comunhão com Deus. Mas amados, tenho descoberto nessa série de mensagens, naquilo que temos pregado, que os nossos pastores, os nossos irmãos têm declarado nesses dias, que tem algo ainda que impede, que bloqueia, que trava, porque falamos muitas vezes de diversos tipos de pecado, mas tem um que o Espírito Santo ministrou de uma maneira especial, mostrando aqui a respeito do orgulho. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 7. E nós vamos ler esse texto, do 3 ao 7. Nós vamos ver a mensagem, a palavra, e entender que o orgulho, e é o ponto nosso número 3, que é a última fortaleza da mente. Que o maior inimigo da transformação é a autossuficiência. Quem não aceita a correção já começou a cair. Quem não tem um coração ensinável já começou a se perder no meio do processo. E esse texto diz o seguinte, versículo 3: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas, e se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Nós também pertencemos a Cristo. Irmãos, quando eu lia esse texto, e especialmente no versículo 5, tem uma outra versão que diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Orgulho é o último cantinho, posso dizer assim, da nossa mente, que
nós temos que liberar para Deus entrar e trazer isso para uma cura completa. Mente e coração muitas vezes tem aquele quartinho de bagunça, que as coisas ficam ali e a gente não abre nunca, e não muda nunca, e não faz nunca. O que eu quero dizer é que o orgulho, ele não sai na força. O orgulho, ele sai quando a gente se entrega, quando nós nos entregamos de todo o nosso coração e com a nossa mente. Mas lembrando de todo esse contexto de Paulo, eu me lembrava de um castelo. Um castelo. Acredito que todos já viram um castelo. Todos sabem como é um castelo. Um castelo tem lá a sua fortaleza, tem grandes portas, tem lugares incríveis. Nós tivemos oportunidade de passar 2 dias e dormir uma noite num castelo. Um castelo medieval, coisa muito diferente, posso dizer assim. Acho que essa é a palavra certa. Mas imagina um castelo. Imagina esta configuração. Imagina os muros por fora, imagine o tamanho da largura desses muros, muros altos, imagina os portões grandes, imagina dentro desse castelo também uma torre muito alta. Todo castelo, se você parar e passar aí pela sua mente, você vai lembrar que tem uma torre bem grande, bem alta nos castelos. Por que essa torre? Porque quando um exército atacava, eles tinham para onde se defender. As casas eram destruídas, os portões eram arrombados, os muros muitas vezes vinham abaixo, mas sempre tinha um lugar mais alto. Sempre tinha um cantinho que eles buscavam se defender e corriam para esse lugar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o nosso coração é assim. Deus, Ele fala com a gente, somos ministrados, muita coisa cai da nossa vida, muita coisa sai da nossa vida, muitos pecados nós deixamos de cometer, muitas coisas, largamos vícios, largamos coisas que talvez nós nem imaginávamos, hábitos são quebrados que a gente praticava e sabia que estava errado, confessamos pecados muitas vezes que até as pessoas já estavam vendo na nossa vida, mas nós não conseguimos nos livrar, nós conseguimos tudo isso, mas sempre fica um cantinho, sempre fica alguma coisa ali meio escondidinha. E esse é o alto dessa torre, desse castelo. E esse cantinho tem um nome, e o nome é orgulho. Orgulho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que este foi o primeiro pecado nas Escrituras. Antes de existir a mentira, antes de existir as brigas, antes de existir qualquer tipo de situação, já tinha alguém, já tinha um coração dizendo assim: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Por isso que não é à toa que Paulo aqui ele traz e usa as palavras de guerra, de batalha. Ele não está falando de uma luta lá fora, ele está falando de uma luta interna. Ele está falando de uma luta na nossa mente. Ele está falando de uma luta dentro de cada um de nós que nós passamos diariamente. Todas as manhãs, quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos sempre uma decisão para tomar. O que nós vamos fazer? Como nós vamos começar o nosso dia? Por isso, não é a primeira lição ainda desse texto, mas eu digo que é um primeiro alerta que nós temos aqui para continuar entendendo esta mensagem. E o primeiro alerta que eu trago aqui é: você, com certeza, já entregou muita coisa para o Senhor. Você com certeza já fez muita, já está livre de muita coisa. Mas hoje a pergunta é: você já entregou este castelo chamado orgulho? Você já colocou isso aos pés da cruz? Porque é isso que Paulo quis dizer aqui quando ele escreve essa carta lá para a igreja em Corinto. Tinha gente falando sobre ele que ele era fraco.
Tinha gente falando que ele não pregava bonito. Inclusive, se você puxar um pouquinho para frente aqui, ele fala a respeito dos superapóstolos. Mas Paulo falava ali para o povo: a minha força não é minha, a minha força vem do alto, a minha força vem de Deus, a minha força vem do Senhor. Por isso ele usa aqui uma imagem de guerra, e ao mesmo tempo trazendo para os nossos dias, trazendo para esta reunião nesta noite, muitas vezes trazendo em outras palavras, ele chama isso das nossas desculpas. Nós somos bons em dar desculpas. Muitas vezes as nossas ideias, aquilo que a gente levanta não para obedecer a Deus, nós estamos levantando um muro todos os dias. Vi uma frase um tempo atrás que falava assim: quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Como que você tem trazido a sua rotina? Por isso Paulo ele traz o orgulho como a coisa mais alta, que está lá no topo desta muralha. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, através daquilo que Jesus fez na cruz, Deus ele traz uma palavra poderosa para nós. E eu não tenho dúvida que ele vai derrubar esses muros, que ele vai demolir talvez essa torre que tem se levantado aí na sua vida, que ele vai preencher e prender cada um dos seus pensamentos, levando-nos a nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos a Cristo. Vai ser como um exército do céu entrando e tomando a nossa vida, tomando o nosso coração, tomando a nossa mente. Porque essa briga, irmãos, não é uma briga física. Essa briga não é uma briga nas mãos, como eu anotava aqui, mas é uma briga na nossa mente, é uma briga na nossa cabeça. Por isso que essa muralha que Deus quer derrubar, que fica dentro de nós, Romanos capítulo 12, versículo 2, mostra esta renovação da mente, a renovação da nossa mente. E esta verdade ela começa por aí. E este é o segundo alerta. Não é a lição ainda, mas é o alerta. Olha o que ele diz: orgulho não é só um jeito de ser. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu sou assim, pastor, eu já vivi até aqui sempre assim, eu sou assim, não tem mais jeito. Orgulho é um muro que é armado, que é levantado, tijolinho por tijolinho, muitas vezes sem nós percebermos, sem nós notarmos. Mas eu creio que nesta noite Deus vai derrubar este muro. Deus vai derrubar tudo aquilo que possa ter se levantado dentro de nós, para nós podermos experimentar, como diz o texto de Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. É esta promessa que nós estamos buscando nesta noite. E esse orgulho, como diz o texto, por isso que nós precisamos entender isso. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós queremos ser mais inteligentes e sábios do que Deus, e tomamos as decisões e não damos o passo certo. Amados, talvez isso tenha tudo a ver com você hoje, talvez possa não ter nada a ver com você, mas lá em Corinto, o orgulho aparecia de um jeito. E nos dias de hoje, sabe como o orgulho aparece? Hoje, o orgulho aparece dessa maneira, numa fala. Muitas vezes numa simples fala. Como, pastor? Ninguém manda em mim. Hoje, talvez a sua fala seja: eu faço do meu jeito. Hoje, talvez a sua fala seja: eu não preciso do conselho de ninguém.
Enquanto a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando a palavra de Deus diz que o solitário busca o seu próprio interesse, sabe o que talvez você possa estar dizendo? Eu não preciso de igreja. Para que eu vou lá? Talvez a sua fala é, como eu acabei de comentar, eu não preciso mudar. Eu nasci assim. Se quiserem ficar do meu lado, eu sou assim. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. O orgulho é muito sutil, irmãos. É uma linha fina, é uma linha tênue, que às vezes nós estamos declarando estas palavras e achando que está tudo bem. Mas se nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, não é assim. São frases que nós dizemos, declaramos, que até parecem frases de liberdade. Frases simples, não parece? Com certeza, pelo menos da minha parte, em algum momento eu já declarei uma dessas frases. Porque antes dessa palavra chegar aí, ela chega aqui. Então, irmãos, muitas vezes o orgulho, ele está vestido de independência. O orgulho está vestido e revestido, sempre tomando o lugar de Deus na nossa vida. Muitas vezes o orgulho faz nós acharmos que nós não precisamos de ninguém, e nem de Deus. Para que Deus? Para que eu vou colocar Deus aqui nessa equação toda? Por que eu vou fazer isso? Amados, o que Deus fez na cidade de Corinto, Ele quer fazer na nossa vida hoje. Hoje. A luta é a mesma. Só que agora o campo de batalha é a outra. A nossa mente e o nosso coração. Então, quando eu olho para esse texto, eu começo aqui pela primeira lição mesmo agora que eu aprendi, falando a respeito do primeiro pecado, onde tudo começou. Está lá em Isaías capítulo 14. Quando nós olhamos Isaías capítulo 14, tem ali 5, deixa eu puxar aqui, tem ali 5 eu. E sabe de quem? De Lúcifer. Começa ali. 5 vezes ele disse eu. Versículo 13 do capítulo 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Eu. Nós nos enchemos tanto do nosso eu, irmãos, que não sobra espaço para Deus dentro de nós. Nós nos enchemos tanto disso, que Deus fica fora da nossa vida. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, versículo 5, lá no Éden começa todas essas coisas. A serpente faz a mesma oferta, a mesma para Eva: vocês vão ser como Deus. Vocês serão como Deus. Consegue enxergar? A tentação aqui não era fruta. A tentação aqui era uma promessa. Era a promessa de viver sem precisar de Deus. Era a promessa de ser dono de si mesmo. Sabe aquela história? Você é dono do seu próprio nariz? Era isso.
a oferta que Eva recebeu. E não muda. Por isso que toda tentação grande, no fundo, repete a mesma frase lá do Éden: seja o seu próprio Deus, seja o seu próprio Senhor, seja o seu próprio eu. Por isso que o orgulho, ele promete que você vai subir. O orgulho promete que nós vamos subir. Mas no fim, sabe o que acontece? Ele puxa o tapete. Ele vai nos derrubar. Em algum momento nós seremos surpreendidos por essa armadilha. Atenção. A segunda lição que eu aprendo aqui é que o orgulho, ele rouba a nossa humanidade. O orgulho rouba a nossa humanidade. Cuidado com a época boa, o tempo bom na sua vida. Fique atento naquele momento que está tudo bem. O orgulho não ataca você, não nos ataca quando nós estamos fracos. Ele espera nós estarmos por cima. Ele espera nós estarmos aqui no auge. Mas não pode ser, pastor. Lá com Nabucodonosor foi. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor olhou a cidade, olhou tudo aquilo que tinha construído, e ele diz assim: olha que coisa grande eu fiz. Olha o que eu fiz com a minha força. Olha, tudo isso é para minha glória. Irmãos, ele deletou Deus. Ele apagou Deus. Ele esqueceu quem tinha dado tudo para ele. Ele esqueceu todas essas coisas. O que acontece? O homem mais poderoso na terra naquele período acabou vivendo no meio do mato, como um animal, como um bicho. Até que ele acordou, levantou os seus olhos para o céu e caiu em si, e voltou a si. Talvez hoje nós precisamos voltar os nossos olhos para o céu e cair em si novamente e entender e deixar de lado o orgulho. Sabe por quê, irmãos? O orgulho deixa a gente menos gente. O orgulho deixa a gente menos gente. A gente não pensa mais nas pessoas. A gente começa a olhar só para nós, só para a nossa vida. Por isso que ser humilde, ser servo não diminui ninguém. Ao contrário, a humildade nos devolve para nós mesmos. Nos coloca no lugar certo. Nos coloca na posição certa. Não foi diferente lá em 2 Crônicas 26 com o rei Uzias. Quanto mais forte ele ficava, mais o coração se enchia de orgulho, até se estragar. Ele quis fazer o que não era para fazer. Não aceitou ser corrigido. Sai de lá doente. Muitas vezes nós estamos doentes por causa do nosso orgulho. Doenças psicossomáticas. Que é isso, pastor? São as doenças que aparecem muitas vezes em nós por causa dessas coisas. Certo, psicóloga? É assim que acontece. Muitas vezes a gente está aí cheio de coisas, cheio de problema e não sabe por quê. Cuidado com a época boa. O rei Davi, irmãos, não caiu fugindo no deserto. Aonde que Davi caiu? No momento bom, no descanso, no terraço. Está tudo bem, tudo legal.
Por isso que o orgulho não vai nos atacar quando nós estivermos fracos. Ele vai esperar nós estarmos por cima. A terceira lição que eu aprendo aqui nesta noite, ainda é um orgulho que talvez eu vejo que se tem como elencar top 1, 2, 3 até o top 10, esse aqui é um que pega, irmãos. O mais perigoso, usa roupa de igreja. O que você quer dizer, pastor? Orgulho religioso. É o único que se sente em casa dentro da igreja. Orgulho religioso. Canta, prega, ora alto, mas nunca se ajoelha de verdade. Nunca dobra os seus joelhos diante de Deus. Um orgulho religioso que parece santo, mas não muda nada. Está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos e não se arrepende. Não perde culto. Parece firme, mas não tem coração rendido, não tem coração dobrado. Sabe muito das escrituras, discute assunto de tudo que é jeito, mas não vive com humildade. Vive orgulhoso. Continua do mesmo jeito. Quantas pessoas você não conhece assim? Com certeza passa alguns nomes aí pela sua cabeça. Pessoas que parecem fortes por fora, mas continuam machucadas por dentro, porque não se rendem, não se dobram. Mas Jesus mostrou lá em Lucas 18, 2 homens orando. Um orava assim: Deus, obrigado porque eu não sou como os outros. Oração sobre ele mesmo, sobre o seu próprio eu. Enquanto o outro estava lá orando e não conseguia nem levantar a sua cabeça, de tão prostrado que ele estava. Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E Jesus mostra no texto que aquele voltou perdoado para casa. Aquele voltou renovado para casa. E não aquele religioso que apontava, que julgava. E muitas vezes dentro das nossas igrejas pode estar acontecendo isso. Por isso, irmãos, o orgulho religioso é o único que se sente em casa dentro da igreja. Canta, prega, ora, mas nunca se ajoelha de verdade. Nunca se prostra de verdade. O orgulho vai endurecendo o nosso coração. O orgulho vai bloqueando a nossa mente. Por isso que quem não aceita ser corrigido, devagarzinho vai se afastando, devagarzinho vai saindo, e se afasta da mudança que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer tirar este orgulho de dentro de nós. Mas a boa notícia é que tudo isso tem uma solução. Tudo isso tem, como eu coloquei aqui, um remédio que vai curar, que vai sarar, que vai renovar. Este remédio tem um nome, e o nome é Jesus. Porque talvez até aqui você possa estar pensando: poxa, mas o pastor quer que eu seja um santão, uma santinha. Irmãos, não é sobre isso. Deus não está procurando gente perfeita, até porque nós somos um só. E como eu falava no domingo lá, né, coloquem palavras de amor aí no seu ouvidinho. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Nós estamos tudo junto. Não tem ninguém melhor que ninguém. Tem uns que talvez caminhou um pouquinho mais, já está um pouquinho melhor, mas nós estamos todo mundo buscando o nosso tempo com Deus de chegar no céu. Por isso, amados, Ele está procurando um coração rendido.
Ele está procurando um coração sedento, porque Deus não conserta o que a gente insiste em esconder. O que você está escondendo dele ainda nessa noite? Me lembrava de uma frase, falei no domingo passado, Corrie ten Boom. Tem uma frase que ela diz assim: Deus só pode consertar o nosso coração se nós dermos todos os pedaços na mão dele. Um coração quebrado, um coração arrebentado, Deus só pode consertar se nós dermos todos os pedaços na mão dele. Se você segurar um pedacinho, um orgulhinho, não vai consertar, pastor Ronaldo. O vaso vai continuar quebrado, o vaso vai continuar trincado, o vaso vai continuar arrebentado. Por isso que o segredo é nós olharmos para Jesus. Como diz em Filipenses 2, Jesus, sendo Deus, Ele fez ao contrário do orgulho. Ele se esvaziou, virou servo, se entregou na cruz, desceu à morte e morte de cruz. Este é o nosso Deus. Enquanto Lúcifer, como nós lemos aqui, quis subir, Jesus escolheu descer, e Deus o levantou nos mais altos lugares. No reino de Deus é assim. O reino de Deus é de ponta cabeça. O reino de Deus é invertido, irmãos. Lucas capítulo 14, versículo 11, mostra: quem se enche, Deus esvazia; quem se abaixa, Deus levanta. E esse versículo termina dizendo a respeito da obediência que nós temos que ter em Cristo. Deus não vai derrubar o seu orgulho para te deixar destruído, acabado, moído, não. Ele quer derrubar isso, quer derrubar esse castelo chamado orgulho, para colocar o rei certo no trono, o rei certo para comandar, o rei certo para dominar, o rei certo para trazer vida e vida abundante. Por isso que esta promessa em Tiago capítulo 4, versículo 6, ela é maravilhosa, e nós precisamos entender isso, que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Coração humilde, coração sincero, coração verdadeiro. O orgulho, ele briga com Deus, como diz aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, 5. Ele vai falar assim: não, eu é que sei, eu é que levanto argumentos e toda pretensão sobre o conhecimento de Deus. Ele está falando assim: o orgulhoso briga com Deus, o humilde recebe a graça que Deus tem para dar para cada um de nós. Essa maravilhosa graça. Por isso Deus não está procurando gente perfeita. Amados, nós estamos aqui numa jornada: salvação e santificação. Salvação imediata, santificação, uma jornada, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos estar neste processo de santificação. Por isso Deus não procura gente perfeita, Deus procura gente rendida, Deus procura gente com sede dEle, Deus procura gente com fome dEle, Deus procura gente que quer fazer aquilo que está escrito. Por isso Ele quer que você tire as suas máscaras. Deus quer ver a sinceridade do seu coração, Deus quer ver a pureza do seu coração. E Ele só vai trabalhar na verdade. Ele não vai conseguir entrar e invadir. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou ceiar com você. Ele é gentil, Ele é um gentleman. Estou abusando no inglês aqui hoje, né, Pati? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar parados. Por isso nós precisamos levar essas verdades hoje na nossa mente.
orgulho é. Eu não sei quantos são do tempo daquela figurinha, a maré. E vinha as coisinhas, né? Pelas figurinhas a gente vê as risadinhas, a gente já sabe quem é a dona. Orgulho é. Camila, olha que maluco. Porque tem uma maré, né? E o orgulho é isso, irmãos. Resistir à dependência de Deus. Orgulho é pensar que não precisa de ninguém e endurecer o coração. Orgulho é, Genésio, ser religioso e parecer ser santo, mas não mudar nada. Orgulho, Lu, é tudo que sobe sem Deus, uma hora vai cair. Mas hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de nós colocarmos aos pés da cruz tudo aquilo que nos prende. Precisamos de humildade. Precisamos reconhecer que somos limitados. Precisamos deixar Deus mexer naquelas partes da nossa vida que ainda teimam em não mudar, insistem em não mudar. O castelo precisa ser entregue hoje, o orgulho precisa ser entregue hoje. Não defenda mais isso na sua vida. Dobre-se hoje, prostre-se na presença. Como, pastor, eu vou fazer isso? Anota, admita a sua fraqueza diante dele hoje. Admita e reconheça que você precisa do Senhor. Para de fingir, para de se enganar. Fale a verdade. Aliás, irmãos, sabia que não existe um curso para falar a verdade? Não existe curso para falar a verdade. Simplesmente fale a verdade. Você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. O que eu preciso fazer? Aceite quando alguém te corrige. Quem não aceita conselho já começou a cair. Sabe, aquele: eu fiz isso porque fez aquilo. Eu fiz isso, sabe? Quando você põe uma vírgula e fala assim: mas, para com isso. Deixa Deus. Para com essas coisas. Mas aceite quando alguém te corrige. Ouve, por mais que às vezes seja difícil de você receber. Vai lá, dobre o joelho, veja se é isso mesmo. Ouça a voz do Espírito Santo. Confesse o seu erro. É a terceira atitude que nós temos que tomar se nós queremos mudar. Confesse a Deus. Se for preciso, confesse a um irmão maduro, seu líder de GECEM, seu supervisor, seu pastor, sua pastora, homem com homem, mulher com mulher. Confesse. Se entregue. Em vez de se esconder atrás de uma aparência de santarrão, entregue-se. Tire a máscara, porque um coração rendido vale mais do que parecer forte. Pare de se esconder atrás de uma máscara. A outra atitude que temos que tomar: arrependa-se todo dia. Não só de vez em quando. Acho que hoje eu vou me arrepender disso. Não. Vou deixar para depois de amanhã. Errado é errado sempre, mesmo que pareça certo. E o último: ande perto de Deus e de irmãos que possam te ajudar. Como temos dito, o ambiente
sempre vence. Como sempre falamos para os nossos filhos, as más companhias corrompem os bons costumes. Ande perto de Deus. Ande perto de irmãos que vão te ajudar. O orgulho, ele isola. O orgulho, ele quer nos deixar no canto. Mas quando nós nos humilhamos, nós nos aproximamos. Nós andamos juntos. Nós seguramos um na mão do outro. Irmãos, ser santo não é ser perfeito. É continuar no caminho, mesmo enquanto Deus ainda está te mudando. É continuar no caminho mesmo quando Deus está me mudando. É sobre isto que eu estou falando. A santidade é esta jornada. Porque talvez possa estar passando pela sua mente, a sua cabeça agora: mas então eu não vou conseguir fazer isso, eu vou deixar. Não, não é sobre isso, é ao contrário. Continue caminhando. Porque é no caminho que se faz o caminhar. É no caminho que se vê a transformação e a mudança. Por isso nós precisamos estar juntos. E hoje nós vamos quebrar com esta última muralha em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor, por favor. Essa última muralha, irmãos, volto a falar, ela não sai na força. Ela sai quando a gente se entrega, quando a gente se dobra, quando a gente para ouvir a Deus, prostrados, com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para você agora é: o que você ainda está segurando? A pergunta não é o que você já entregou. A pergunta é o que você ainda está segurando. O que você não entregou ainda para o Senhor. Nabucodonosor olhou para o céu. Aquele homem simples bateu no peito e pediu misericórdia para ele. Naamã, ele entrou no rio, mas quase perdeu a bênção, porque ele ainda estava meio orgulhosinho. Mas ele foi lá e se rendeu. Naamã mergulhou. O homem simples bateu no peito e disse: misericórdia de mim. E Nabucodonosor olhou para o céu. O que você precisa fazer hoje? E hoje nós não vamos ficar em pé. Hoje eu quero convidar você a ficar de joelhos. Se você pode, dobre o seu joelho onde você está. Enquanto nós louvamos, enquanto nós cantamos, enquanto fazemos esta oração como um cântico nesta noite, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Quero convidar você a derrubar esta torre que talvez esteja aí se levantando dentro de você, ou se levantou. Entregue esse castelo, entregue esta dureza. Hoje é o dia da mudança. Tire tudo aquilo que se levantou até aqui. Abra a porta do seu coração e deixa Jesus entrar e ceiar com você. Mas não como um invasor, mas como um rei que reina. Um rei que reina. Deixa Ele fazer assim na sua vida hoje, em nome de Jesus.